Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós iremos dar continuidade à programação do nosso exemplo aqui de criação de 5 pessoas. Como nós visualizamos na última aula, nós temos aqui esse pequeno programinha que tem que ser codificado, né? Nós codificamos esse programa aqui em programação estruturada, programação procedural, e vocês perceberam como é tedioso estar programando várias linhas para executar um pequeno trecho de código que cria 5 pessoas, né? Apresentei ela de forma criando várias variáveis, depois eu mostrei aqui criando um array que vai percorrer um for, e através desse for, a quantidade de usuários que ele for cadastrando, ele vai armazenando nessas variáveis aqui, né? Nessa videoaula agora nós vamos tratar a respeito do que? Nós vamos reproduzir novamente essa questão aqui, mas na questão de programação orientada a objetos. Vamos lá, eu vou apagar aqui esse código, certo? Com o código apagado, para nós criarmos uma classe em orientação a objeto, nós não podemos declarar ela aqui dentro do nosso programa principal. Aqui dentro do int.main, ela tem que ser declarada fora. Habitualmente, recomenda-se fazer acima das primeiras linhas aqui após o nosso cabeçalho, após nossas bibliotecas. Então, eu vou dar uma quebradinha aqui, ó, e vou começar a codificar a nossa primeira classe. Eu vou utilizar a palavra reservada class e em seguida eu vou instruir qual é o nome dessa classe. No caso aqui eu vou definir como pessoa. Definindo como pessoa, eu vou abrir aqui as chaves, vou fechar chaves aqui e no final aqui eu vou colocar ponto e vírgula. Vou fazer aqui um comentário e vou escrever a definição de uma classe. É uma estrutura que abstrai um conjunto de objetos com características similares. Eu vou dar aqui uma quebra de linha bem aqui, ó, para ficar bem mais visível essa definição. Deixa eu ver aqui se fica legal. Barra barra, e eu vou adicionar ela aqui, ó. Certo? Pronto. Vou afastar aqui. Ou seja, a definição de uma classe é uma estrutura que abstrai um conjunto de objetos com características similares. Em outras palavras, uma classe nada mais é do que um molde. Daqui a pouquinho, quando nós estivermos codificando aqui, eu vou estar detalhando o que seria esse molde, tá? Vou dar aqui, ó, em outras palavras, classe é um molde de um objeto. Esse molde de objeto vocês podem colocar na mente que é como se fosse, por exemplo, quando nós estamos criando um tempo de Páscoa. Quando você vai criar ovos de Páscoa, você não tem um molde para fazer um ovo de Páscoa, aquele molde em plástico que aí você vai derramar ou a calda de chocolate, vai resfriar e a partir daquele momento você vai ter a concepção do objeto ovo de Páscoa, o chocolate lá, o ovo de Páscoa em 2 camadas. Então, essa classe aqui nada mais é do que seria, essa classe aqui, pessoa, nada mais é do que um molde, tá? Um modelo, um molde. E mais para frente nós vamos definir melhor o que é essa classe aqui através do desenho que eu propus, tá bom? Agora, a primeira parte aqui que nós precisamos entender é a visibilidade. Visibilidade dos atributos. Nesse primeiro momento aqui, eu não vou estar definindo, não vou estar
informando para vocês os conceitos. Esse aqui é um pouquinho mais para frente, tá? Mas por padrão aqui, quando você declara uma classe, todos os atributos pertencentes a essa classe em C++, eles são do tipo private, privado, os nossos atributos. Essa visibilidade dos atributos como private, não conseguimos trabalhar eles corretamente dentro do nosso código principal. Para evitar isso, eu vou definir que os nossos atributos sejam do tipo public, para a gente ter acesso. Mais para frente eu vou estar informando, conceituando, explicando melhor esses conceitos de public, private, protect, tá? Mas nesse momento, para nós ganharmos tempos e ficar mais uma coisa mais didática, eu vou estar declarando nossos atributos como public, beleza? Então, seguindo o nosso exemplo das pessoas, eu vou declarar aqui o nome da pessoa aqui como string, nome, ponto e vírgula. Eu vou declarar aqui int, idade. Vou declarar aqui um float para a altura, beleza? Aqui, essa etapa aqui são declaração dos atributos. Declaração dos atributos. Em seguida, eu vou fazer o quê? Eu vou criar alguns métodos. Criação dos métodos de impressão dos atributos. O que é um método? Um método em orientação a objeto nada mais é do que uma forma, as ações que uma classe vai ter, tá certo? Uma classe pode ter, por exemplo, uma pessoa, ela pode fazer o quê? Ela pode ter um método chamado exibir os dados dela. Exibir, por exemplo, quando você chamar um método, você vai mostrar esses resultados aqui. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar um método, a gente vai utilizar uma função especial chamada void para não retornar nenhum valor. E aí, nós vamos criar aqui o nosso primeiro método chamado impressão, para ficar impressão entre parênteses, e aqui dentro de parênteses a gente abre as chaves e dá um enter, beleza? E aqui dentro desse método impressão, eu vou declarar aqui, vou exibir, né? Vou exibir os resultados de cada um desses atributos aqui, dentro desse escopo aqui, ó. Eu vou dar um cout, vou abrir aqui e vou dizer o nome vou dar um espaçozinho aqui e vou colocar nome, que vai se referir a esse atributo aqui, ó. Lembra que a partir dentro de uma classe, eles não são mais considerados como variáveis, eles são considerados como atributos. Atributos nós vamos definir daqui a pouquinho o que é atributos. Vou dar aqui um endline, ponto e vírgula, vou fazer a mesma coisa aqui para idade e altura. Bom, digitei aqui as saídas, né? E agora o que falta aqui é nós definirmos aqui o que é um atributo em orientação a objeto. Da mesma forma que eu fiz da outra vez aqui, eu vou estar definindo o que é um atributo. Definição de atributo, beleza? Atributo são os elementos que definem a estrutura de uma classe. Ou seja, suas características. Aqui, atributos são
os elementos que definem a estrutura de uma classe, ou seja, suas características. Por exemplo, uma pessoa não tem nome, ela não tem idade, ela não tem altura, uma pessoa além disso, ela não tem uma cor de olhos, uma pessoa não tem uma cor de cabelo, não são características, uma pessoa não tem o que mais? Uma pessoa não pode ter um CPF, o identificador dela, ela não pode ter um RG, um código de identificação. Uma pessoa não pode ter um salário, uma pessoa não pode ter um trabalho, uma pessoa não pode ter uma profissão. Isso tudo aqui não são características, ou seja, características são as ideias do que uma pessoa tem, o que uma classe tem. Né? Então, a ideia de um atributo nada mais é do que as características. Ou, em outras palavras, quando a gente estava trabalhando lá com orientação procedural, são as variáveis. Mas aqui, no contexto da programação orientada a objeto, a gente dá o nome de atributos. Tá? E, fica bem claro, atributos são características dessas informações que vai representar uma classe, uma pessoa, tá bom? Então, isso tem que ficar bem claro a respeito do que é atributos. Tá, definimos aqui o que são atributos. E o que são métodos? Então, vamos definir aqui o que são métodos. Definição de métodos. Bom, métodos é uma subrotina que é executada por um objeto. Deixa eu dar uma quebradinha aqui para não ficar muito grande. Ao receber uma mensagem. Ou seja, determinam o... Opa, escrevi errado. Determinam o... Nossa. Aqui ele tá dando sugestões. Aqui, deixa eu dar uma quebradinha. Determinam o comportamento dos objetos de uma classe. Ou seja, portanto, são suas ações. Pronto. Aqui, interessante é o que? Nós temos aqui nossos atributos, né? Nós precisamos ter aqui um método que consiga fazer a modificação dos valores desses atributos, conforme nós fizemos nos testes anteriores, né? Então, eu vou criar aqui mais um método, void, que vai ser alterar dados. Vou abrir entre parênteses. E vou fazer o que? Vou fazer a mesma ideia que nós fizemos na aula anterior, que é receber os dados, interagir com o usuário, né? Vou dar aqui um cout. Informe o nome. Sim. Nome, cout, informe a idade, sim, idade, cout, informe sua altura. Ponto e vírgula, sim, altura. Através dessa moldura que é aqui a classe pessoas, nós vamos conseguir criar vários objetos, várias pessoas, 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, pessoa 5,
e assim infinitamente rapidamente, sem muita complicação, e a gente vai poder reutilizar esse código em outros programas. Como a gente criou essa classe aqui, pessoa, ela pode ser aproveitada para outros programas. Isso que é o barato da orientação a objeto. Mas beleza, nós fizemos aqui, nós terminamos aqui, tá? A nossa codificação, nós criamos uma classe, nós definimos aqui a visibilidade dos atributos e também dos métodos, nós definimos aqui nossos tipos de métodos, nós criamos dois métodos aqui, um que vai imprimir os valores que forem modificados aqui das nossas variáveis e outro método aqui que vai receber esses valores e vai alterar eles, tá bom? Então aqui nós temos dois métodos, os atributos, e agora a gente vai acessar esses métodos aqui. A gente vai instanciar um objeto da classe pessoa e a gente vai entender como que é esse conceito de instanciar um objeto em orientação a objeto, em programação orientada a objeto. Então, sem mais demora, né, vamos começar aqui. Para instanciar uma classe, primeiro a gente definimos aqui, nós chamamos o nome dessa classe, a gente definiu pessoa, então a gente digita pessoa, e aqui a gente faz o instanciamento do nosso objeto. Eu vou chamar ele de pessoa 1, certo? Vou colocar ponto e vírgula. No momento, vou colocar até um comentário aqui, ó, eu estou pessoa 1 é o objeto que está sendo instanciado pela classe pessoa. Essa aqui seria o quê? A partir do momento que eu chamo ao nosso modelo pessoa, eu estou automaticamente criando uma nova modelo chamado pessoa 1. Em outras palavras, é como se eu fosse isso daqui que eu quero mostrar para vocês aqui. É bom que nós ter esse quadro aqui, que seria isso aqui, ó. Deixa eu... no nosso quadro aqui, eu vou desenhar aqui bem grosseiramente uma pessoa, né? Deixa eu pegar aqui o que está acontecendo ali, ó. Nós temos aqui uma pessoa, né? Eu não sou desenhista, então... sei lá, horrível. Pegar, eita, horrível, horrível. Não se assustem pelo desenho. Sei que vocês são capazes de fazer coisas melhores. Mas aqui é só um exemplo, só uma moldura. Por exemplo, eu tenho uma pessoa. Vamos imaginar que isso aqui possa ser uma pessoa do sexo masculino, uma pessoa do sexo feminino, beleza? A partir disso aqui é só uma moldura. Através disso, quando eu estou criando a minha classe, aqui, pessoa, eu estou criando esse modelo de representação, certo? Esse aqui é o nosso modelo. A partir do momento que eu faço isso daqui, ó, pessoa 1, eu estou chamando aqui, estou instanciando um objeto do tipo pessoa 1 da minha classe pessoa. O que eu estou fazendo? Eu estou duplicando, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar certo. Não vai dar certo. É como se eu... deixa eu pensar aqui. Bom, aqui não tem como eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir aqui e eu vou tentar representar da seguinte forma. Tá vendo essa pessoa? No momento que eu faço instanciamento de uma pessoa, automaticamente vai criar uma réplica desse esqueleto aqui. Agora eu vou diminuir, tá? Entenda que seria isso aqui, ó. Seria uma pessoa que é o mesmo modelo dessa representação aqui. Esse molde aqui seria exatamente isso aqui, mas menor. Não menor, né? Seria só uma representação aqui no caso. Aí, quando eu fizer instanciar uma pessoa, ele criou esse bonequinho aqui, do mesmo jeitinho dele aqui. Só que a diferença é o quê? Que quando eu faço isso, eu vou poder modificar
esses valores aqui. A primeira maneira que eu posso modificar os valores de uma classe é fazer a referência da seguinte forma. Eu chamo o meu objeto pessoa1 e clico ponto. Quando eu clicar ponto, automaticamente eu já tenho acesso a esses atributos aqui. E eu posso fazer a alteração desses valores. Por exemplo, se eu colocar nome e passar um valor para esse nome aqui, por exemplo assim, ó, Jonathan, certo? Ponto e vírgula. Aí eu vou dar um eco, rapidamente aqui, ó, cout, pessoa 1, nome, endline, ponto e vírgula. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou fazendo a mesma ideia que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando o modelo, o molde, né? O molde, pensa lá no ovo de Páscoa, pensa numa caneta, pensa no modelo de caneta. Daqui a pouco a gente vai estar trabalhando e melhorando essas explicações aqui. Ó. Pensa que isso aqui é um molde. Aí, quando eu instanciei o objeto, eu criei uma réplica, eu criei uma estrutura parecida com essa, e a partir do que eu criei essa estrutura, eu posso modificar os atributos desse modelo, dessa modelagem aqui. Eu vou moldar ele da maneira que eu quero. Aí, a primeira coisa que eu fiz aqui foi o quê? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho mais. Eu criei isso aqui, aí eu posso estar inserindo valores para isso daqui, ó. Quer ver? Deixa eu... Opa, não é esse aqui não. É aqui, ó. Aqui eu estou definindo aqui, ó, vou deixar bem grandão, um nome, que eu estou passando o atributo nome, está recebendo Jonathan, certo? Não foi isso que eu estou passando para esse objeto aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso daqui ele está recebendo o atributo aqui, nome, está recebendo Jonathan, beleza? Se eu executar aqui o nosso código, olha o que acontece. Bom, eu errei aqui, né? Aqui é pessoa 1.nome. Vou executar aqui agora. Então, pessoal, aqui eu tive um errinho aqui, né? Tá faltando aqui o operador, né? Maior aqui dentro dessas para receber os valores. Agora eu vou executar aqui. Tá vendo aqui, ó? O que está acontecendo aqui nesse trecho de código aqui? Eu estou modificando o atributo da pessoa 1, passando o nome desse modelo aqui, certo? Eu tenho um modelo, aí eu criei aqui o meu modelo de pessoa 1, meu objeto pessoa 1, que ele está recebendo nome, está alterando aqui o atributo nome pelo valor chamado Jonathan, nome desse objeto. Além disso, veja só como que é massa aqui a parte de orientação ao objeto. Aqui eu estou chamando, eu poderia fazer isso aqui, né? Eu poderia também alterar a idade, a altura, dessa maneira aqui, ó. Pessoa 1.idade recebe, deixa eu dar um assim, 20, ponto e vírgula. Aí pessoa 1.altura é igual a 1.78. E eu vou exibir esses valores da seguinte forma. Cout pessoa 1.idade. Vou dar um endline para dar uma quebra de linha. Cout pessoa 1.altura. Endline, certo? Quando eu executar isso daqui, deixa eu dar um ponto e vírgula aqui, esqueci do ponto e vírgula. Quando eu executar isso daqui, olha o que acontece. Nome, Jonathan, idade 20 e altura 1.78, beleza? Isso aqui é uma forma da gente poderia estar melhorando aqui a exibição dos resultados, certo? E aqui é uma forma de você estar alterando os dados aqui, criando pessoas. Agora veja, se eu quero criar uma segunda pessoa, em outras palavras, eu tenho esse modelo aqui, ó, eu quero criar uma segunda pessoa.
uma segunda pessoa com essas mesmas características aqui desse modelo. Ela vai ter um corpo, ela vai ter uma perna, ela vai ter braços, mãos, vai ter cabelos, enfim, vai ter todas as características desse modelo. Só que ela vai ser diferente desse outro objeto aqui. Aí, para fazer isso, como que eu faço aqui em programação orientada a objeto? Eu vou instanciar o segundo objeto, que vai se chamar pessoa 2, certo? Pessoa 2, beleza? E aqui eu faço o quê? Eu faço a modificação desses valores, ó. Eu digito aqui, pessoa 2.nome vai receber, por exemplo, Maria. Maria, ponto e vírgula. Aí eu chamo aqui pessoa 2. Idade vai receber, sei lá, 19. Pessoa 2. Altura é igual a 1.60, ponto e vírgula. E eu faço a mesma ideia aqui de exibição. Ó. Eu vou dar um cout aqui, pessoa 2, beleza? Vou dar um endline. Aqui em cima aqui eu vou fazer um cout, dizendo que isso daqui é a pessoa 1, endline. E aqui eu vou chamar esses valores aqui, ó. Esses mesmos valores dos atributos da pessoa 1, eu vou reproduzir aqui embaixo, só que eu vou alterar aqui nosso objeto do tipo pessoa 2. Feito isso daqui, ó, quando eu executar o código, veja só. Aqui a pessoa 1 é Jonathan, ela tem a idade de 20, altura 1,78. A pessoa 2, ela é Maria, tem 19 e 1,60, certo? 1,6. Aí de forma o quê? Que os atributos aqui, os 3 atributos de cada um desses objetos aqui são diferentes. Vocês viram? Conseguiram perceber aqui a diferença da criação dos objetos? Claro, isso aqui eu estou fazendo manual. Tá vendo como que deu um trabalhozinho? Eu poderia fazer o que agora aqui, ó? Eu poderia utilizar o conceito de métodos. Eu poderia utilizar isso daqui, ó. Aí que vem a parte incrível da programação orientada a objeto. Eu não preciso ficar digitando essas informações aqui. Isso aqui vai ficar quase a mesma ideia da nossa programação estruturada, só com algumas peculiaridades diferentes, tá? Isso aqui a gente pode aproveitar de outra maneira, de um outro entendimento que mais para frente a gente vai estar entendendo. Mas vamos lá. Vamos fazer essa mesma operação aqui utilizando nossos métodos. Eu não vou mais declarar dessa forma. Eu vou utilizar os métodos. Olha só como que eu vou fazer. Vou apagar aqui, ó. Vou apagar essa primeira etapa. Apaguei, certo? Eu criei aqui um objeto da classe pessoa, chamada pessoa 1. O segundo objeto, pessoa 2, da classe pessoa. E eu quero utilizar esses métodos para alterar os dados dos nossos atributos e depois eu imprimir esses valores. Olha como que fica muito fácil a programação. Então, para utilizar os métodos, eu chamo o meu objeto, pessoa 1, ponto, o método que eu quero. Eu não quero alterar os dados, então eu vou colocar aqui, ó, alterar. Quando eu digitar aqui, automaticamente ele já vai reconhecer que você quer utilizar a função. Só você clicar sobre ela e fechar os parênteses. Simples assim. Fazendo isso, olha o que acontece. Se eu executar aqui, ó, o código, o que vai acontecer? Ele já vai acessar esse trecho de código aqui dentro do meu método alterar dados. Aí ele está falando aqui, ó, informe o nome de quê? Da pessoa 1. Se eu digitar aqui Jonathan, aí aqui informe a idade 20, informe a altura 1.70, certo? Ele finalizou aqui meu programa. Porque ele não exibiu esses valores daqui no terminal, por conta que eu não chamei o método de impressão. Eu poderia fazer aqui, ó. Eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso imprimir esses dados. Eu chamo pessoa 1.impressão. Aí eu
fecha aqui os parênteses, ponto e vírgula. Como ele é um método, ao método sempre você vai ter os parênteses aqui. Aí dentro dos parênteses a gente pode passar parâmetros ou não. Nesse caso aqui a gente não está passando parâmetros, como seja, eu acredito que você sabe o que é um parâmetro. Aqui a gente só está chamando esse método. Olha agora aqui, ó, o mesmo exemplo que eu fiz para a pessoa 1, eu vou rodar de novo esse código. Bom, vamos lá preencher aqui. João, a idade 15, informe a altura 1.65. Vamos apertar apertar Enter. No momento que eu apertei Enter aqui, que eu forneci esses valores, automaticamente ele executou o método impressão. Ele apresentou aqui João 15, 1.5. Não é legal? Agora vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos comentar, por enquanto, não vamos comentar não, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a mesma operação para a pessoa 2. Ó. Eu vou chamar aqui o objeto da classe pessoa. O objeto pessoa 2, ponto, alterar dados. Aqui está faltando um A, né? Pessoa 2, aqui parêntese, certo? Ponto e vírgula. E aqui embaixo eu vou colocar aqui, imprimir os valores da pessoa 2. Além disso daqui, eu vou fazer aqui no meio, vou dar um cout endline para dar uma quebra de linha para não ficar tudo bagunçado. Tanto aqui como aqui entre esses dois métodos aqui, ó, só para dar uma quebra de linha e ficar bonitinho. Vou rodar aqui o meu código, vou digitar aqui Jonas 11 1.40. Aqui a segunda pessoa vou chamar Maria. Aqui vai ser 18. E aqui 1.65. Vou apertar Enter e a saída o nome é Jonas, a idade é 11, a altura é 1.5. O nome é Maria e a idade é 18. A altura é 1.65. Se nós formos aqui limpar todos esses comentários, limpar essas quebras de linhas aqui, ó. Por exemplo, olha, vou fazer aqui rapidamente, só para vocês terem um entendimento de como a programação orientada a objeto é bem simples e fácil de programar e é bem tranquilo e é poucas linhas de código que você precisa para estar executando, fazendo uma operação simples dessa aqui, criando vários usuários. Olha aqui, ó. Olha que interessante. Diferentemente do outro exemplo, olha aqui. Olha o tanto de código. A gente está criando vários usuários aqui, ó, sem precisar utilizar uma estrutura de repetição como for, né, para criar vários objetos. Nós não estamos trabalhando com array. Automaticamente só está precisando criar o quê? Uma classe, definindo os atributos, definindo aqui nossos métodos, e aqui dentro da nossa classe a gente está instanciando um objeto, os objetos aqui que a gente está criando, chamando aqui os métodos para alterar os dados desses atributos e imprimindo os valores desses atributos. Fala sério, programação orientada a objeto não é muito bom em comparação à programação procedural? Então, essa foi uma videoaula muito longa a respeito de programação orientada a objeto. Definimos aqui nessa aula o que é uma classe, o que são atributos, o que são métodos. Além disso, definimos quando acontece o processo de instanciamento de um objeto do tipo da classe pertencente a esse objeto. No caso, nós criamos aqui dois objetos, pessoa 1 e pessoa 2. É isso, pessoal. Abraço. Até a próxima aula.